Ups! Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês algumas notícias, algumas informações muito importantes do Mengão Queridão. Nesse vídeo aqui eu quero fazer uma avaliação do Flamengo nas competições Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão, mais focado na Libertadores, que é a melhor competição que o Flamengo se apresenta até agora. Os dois jogos contra o Altos do Piauí em Teresina, em Volta Redonda, foram dois jogos horrorosos para a gente esquecer, não pensar. No Campeonato Brasileiro, a gente está na 16ª colocação, podendo cair para a zona do rebaixamento, e essa risada é de nervoso, porque eu não consigo, enquanto eu falo, eu penso, eu não consigo imaginar um time de 26 milhões de reais por mês, o time mais caro da América do Sul, na zona de rebaixamento. Ainda mais que a gente não tem tantos jogadores importantes assim lá no DM. O DM é culpado pelo montão de coisas, o Marcos Braz também, o Bruno Spindel agora criou essa intriga entre o Diego Alves e o técnico Paulo Souza. Agora o Flamengo faz a cariação, porque os caras trabalham um em Júpiter e outro em Plutão. Os caras trabalham no mesmo lugar e os caras não conversam. Diego Alves e Paulo Souza, os caras não conseguem um entrar na frente do outro e falar assim, foi isso que aconteceu. Precisa fazer a cariação, vamos sentar todo mundo numa sala, colocar um de frente do outro e mandar os caras se estapearem. Essa crise toda, Diego Alves e Paulo Souza, criada e intermediada pelo Bruno Spindel, que é o pior executivo de futebol que o Flamengo já teve na história. O pior. Simplesmente não faz o trabalho dele e quando tenta fazer, cria a Segunda Guerra, uma Terceira Guerra Mundial dentro do Flamengo. Um absurdo o Bruno Spindel ainda ser diretor executivo de futebol. E por ser tão incompetente assim que o fora Marcos Braz ganha força. Porque o Braz era para ver essas incompetências, fala assim, Bruno Spindel, obrigado meu amigo, vai-te com Deus, e traz um profissional de verdade. Mas o Braz não pode fazer isso. Não pode porque ele não tem mais força do que o BAP no futebol do Flamengo, por exemplo. Apesar de ser o dono da pasta, ele não pode mexer em quem o BAP não quer que mexa. E o Bruno Spindel tá lá para ser os olhos e os ouvidos do BAP. Então não pode tirar. Assim como o Marcos Braz não pôde, até hoje, dar a tal coletiva falando sobre o Jorge Jesus. Ele prometeu, estufou o peito de pombo e falou, vocês pensam que eu não vou falar sobre o Jorge Jesus? Eu vou falar. Falou nada, tá caladinho no miudinho lá, porque o Conselho de Futebol manda nele. Falou que ele não fala nada. Não vai falar nada sem autorização do Conselho de Futebol. Já nem sei quantas vezes o Marcos Braz foi desautorizado no Flamengo a falar sobre um assunto. Marcou uma coletiva para falar do departamento médico. Desautorizaram ele, não deixaram ele falar. Agora queria falar sobre Jorge Jesus. Até hoje não falou, porque desautorizaram, não deixaram ele falar. E aí o técnico Paulo Souza vai pra coletiva sozinho, bate no peito e fala, eu paguei pra estar no Flamengo. Ah, é? Que legal, você não pagou nada, você pagou pra sair da Polônia. Você não pagou pra vir pro Flamengo, você pagou pra sair da Polônia. E diga-te de passagem, essa história de gratidão aí com o Paulo Souza, porque ele abdicou de uma Copa do Mundo pra vir pro Flamengo e disse, ó, balela, tá bom, galera? Teve isso não. Ele já não estava bem com o presidente da seleção polonesa. Havia burburos de que ele poderia ser demitido mesmo se classificasse a seleção polonesa à Copa do Mundo, porque o presidente da Confederação Polonesa e ele não se bicavam. Por isso foi tão fácil para ele sair da seleção polonesa, para ele, treinador. Ou vocês acham que se ele estivesse bem, reconhecido, se a imprensa de lá gostasse dele, ele deixaria de disputar uma Copa do Mundo para vir treinar o Flamengo? Deixaria nada. Mesmo caso do Jorge Jesus. Vocês acham que se não fosse o interesse dele em pegar a seleção brasileira, ele estaria nessa onda toda com o Flamengo? Estaria nada. Quem ama o Flamengo de verdade somos nós, torcedores rubro-negros. O resto tem sempre algum interesse para vir para o Flamengo. Enfim, eu quero mostrar para vocês alguns números do Flamengo na melhor competição que é a Libertadores, para a gente tentar entender o que está acontecendo com o Mengão Queridão. Mas antes disso, eu quero mandar um recadinho da Bet7k, a melhor casa de apostas do Brasil. Eu tenho certeza que vocês vão se divertir muito lá, mas tem que ler as regras do site antes de apostar. As regrinhas estão lá, leiam, e se vocês entenderem tudo direitinho e concordarem, aí vocês estão liberados para poder jogar e para poder se divertir. Se não, neca de tibiriba. Espia aí, então, o recadinho da Bet7k.
Para você que curte realizar apostas, agora vai ficar mais divertido ainda. Além de poder apostar na Liga Alemã, na La Liga, na Série A italiana, você vai poder também apostar no Mengão Queridão e ganhar aquele trocado legal. Aliás, se você colocar R$50 na Bet7k, eles vão te dar R$100 para você poder realizar apostas. Se você colocar R$100, eles vão te dar R$200 na realização de apostas. E tem mais, a Bet7k é a melhor casa de apostas com relação a saques e a depósitos. É o mais rápido que existe no Brasil. Você vai se amarrar, vai por mim. Clica aí, o link tá aqui na descrição do vídeo. Boa, nação, vamos então falar sobre esses números, trazer essas informações para a gente poder entender como é que o Flamengo está funcionando hoje na melhor competição. Porque o ideal é a gente pegar a melhor competição como referência, para a gente poder melhorar nas outras. O Campeonato Brasileiro, por exemplo, que nós temos uma hegemonia muito grande, né, nos últimos anos, aí desde 2018, ou a gente é segundo colocado, ou a gente ganha o Campeonato Brasileiro. Dessa vez nós estamos lá na 16ª colocação, a um passo de chegar na zona de rebaixamento. E isso para uma equipe de R$26 milhões por mês, a equipe mais cara da América do Sul, não dá, né? Inconcebível. Então eu vou pegar a Libertadores para a gente poder ter os efeitos dos números da Libertadores, tentar entender esse Flamengo e por que esse Flamengo da Libertadores é tão diferente do Flamengo das outras competições. Agora é o seguinte, nação, fiquem até o final, porque no final do vídeo vai ter uma surpresa grande. Só quem ficar até o final vai entender o que tem para acontecer e pode ganhar uma coisa bem interessante, tá? Então fica até o finalzinho do vídeo, senão você pode perder uma oportunidade única. Mas vamos lá. Como eu falei, a Libertadores é o melhor Flamengo que a gente vê atuar. O Flamengo está classificado na Libertadores da América com 13 pontos, já estamos nas oitavas de final, falta um jogo ainda, podemos alcançar uma marca histórica de 16 pontos, bastando vencer a fraquíssima, a fragilíssima equipe do Sporting Cristal no Maracanã daqui a uma semana, para a gente poder se consagrar na Libertadores. Por enquanto, o ranking de clubes da Libertadores está com o Palmeiras na primeira colocação, 15 pontos e com 19 de saldo de gols. Por que os 19 de saldo de gols é importante aqui? Porque é o primeiro critério de desempate. Então a gente traz os pontos e traz o saldo de gols. São 15 pontos em 5 jogos, ou seja, os caras ganharam todos os jogos. Mas o Palmeiras não foi testado ainda na Libertadores. É um fato que o Palmeiras fez o que tinha que fazer. Atropelou todos os concorrentes que tinha. Mas o nível dos concorrentes do Palmeiras é muito fraco. Nas equipes que o Palmeiras pegou, são inferiores a Sporting Cristal, inferiores à Universidade Católica e Tadieres. O Flamengo também pegou um bom grupo, mas o do Palmeiras é demais. O Flamengo também poderia ter feito o mesmo número de pontos do Palmeiras. Nesse quesito, os caras são muito superiores. Eles não dão margem para o azar. Eles vão lá e vencem. Não interessa se de 5, se de 6, se de 1. Eles vão lá e resolvem um problema. Eu vi o Mauro Souza falando esses dias que o Palmeiras ganhou de 1-0 apenas do Emelec e a torcida não reclamou. Que isso é coisa da Flá Mimimi. Mas dá uma olhada em como que o Palmeiras está no grupo. O Palmeiras está com 15 pontos, marcou 19 gols, ganhou tudo. A torcida vai reclamar de quê? Não pode reclamar de nada. Olha o Palmeiras no Campeonato Brasileiro, a classificação do Palmeiras no Brasileirão. Estão muito melhores do que a gente. Então por que eles vão reclamar? Já nós não. Nós temos que reclamar. Os caras, inclusive, vêm de um bicampeonato de Libertadores. Eles vão reclamar do quê? Já a gente não. A gente vem de uma pancada de vice-campeonatos, a gente vem de uma pancada de títulos perdidos. Nem o Brasileirão a gente conseguiu ganhar, nem o Campeonato Carioca a gente conseguiu ganhar. O Palmeiras ganhou o Campeonato Paulista de forma épica. O Flamengo perdeu o Carioca de forma épica. Então nós temos muito a reclamar. Não é Flá Mimimi. São situações diferentes. A gente muitas vezes tem que aprofundar na análise para não fazer uma análise rasa e burra, né? Então o Flamengo reclama do placar, reclama do jeito que ganha por causa do histórico e pelo que a gente sabe que vem pela frente. Já a equipe palmeirense vai reclamar de quê? Bicampeão da Libertadores, campeão de Copa do Brasil, campeão brasileiro, 15 pontos em 5 jogos, eles não têm do que reclamar.
O time deles é o time a ser batido. Já a gente gasta mais dinheiro com o treinador, gasta mais dinheiro com o jogador, gasta mais dinheiro com tudo e a gente não vê resultado. Apesar de que o Flamengo está bem na Libertadores. O Flamengo é o segundo melhor clube da Libertadores com 13 pontos e com 8 de saldo de gols. O Estudiantes também tem 13 pontos, mas está na terceira colocação porque tem apenas 7 de saldo de gols aí. Já o River Plate está na quarta colocação com 10 pontos, saldo de 4, e o Colón na quinta colocação, 10 pontos, saldo de 1. Por que esse ranking interessa? Interessa para várias pessoas. Porque, exceção feita a um confronto contra o Palmeiras, o Flamengo decide nas oitavas de final é em casa, o segundo jogo é em casa. Exceção feita a um confronto com o Palmeiras, nas quartas, o Flamengo decidiria em casa. Mesma coisa na semifinal. Na final é um jogo só, então não tem nada a ver. Mas o Flamengo poderia decidir seus jogos, o segundo jogo seria sempre em casa até a semifinal ou até a gente encontrar o Palmeiras. É claro que isso pode mudar, a última rodada vai fazer a equivalência dos times e pode ser, por exemplo, que se o Palmeiras perder a última rodada e o Flamengo ganhar do Sporting Cristal, o Flamengo faça 16 e ultrapasse o Palmeiras. Eu duvido que o Palmeiras vai perder porque pegou um grupo muito horroroso. O grupo do Palmeiras, os 3 outros times do grupo do Palmeiras hoje não classificariam para a semifinal do Paulista nem para a semifinal do Carioca. São muito frágeis. O Palmeiras ainda não foi testado na Libertadores. Pode ser que faça isso tudo de pontos, seja eliminado nas oitavas de final, porque ainda não foi testado. Isso eu acho muito difícil de acontecer, mas testado o time do Palmeiras não foi ainda. Assim como eu acho também que o Flamengo não foi testado na Libertadores. Testado de verdade, para valer mesmo. As equipes são muito ruins, são muito frágeis. Mas o Flamengo fez o que tinha que fazer, teve um empate ali no meio do caminho, mais 13 pontos. O Flamengo pode conseguir, se vencer o Sporting Cristal na próxima semana, uma pontuação até recorde. 16 pontos na fase de grupos. E é por isso que a gente está pegando a Libertadores como exemplo. Agora, voltando a falar rapidinho só desse negócio de decidir em casa. Para mim isso não é importante. A gente fez, por exemplo, 4-2 no América do México e dentro de casa, que era para garantir até um 2-0, a gente acabou perdendo para o América do México. O Flamengo é cheio desses exemplos, de decidir em casa e fazer maracanazos. Então, para mim, tanto faz decidir em casa quanto fora de casa. Mas para você que está aí do outro lado, você prefere definir os jogos em casa ou fora? Ou para você tanto faz também? Para mim, tanto faz. A Miriane, por exemplo, para ela é um fator confortante, reconfortável, tá fazendo o segundo jogo em casa, porque com o apoio da nação, ela acha que o Flamengo vira qualquer placar. E para você? Coloca aqui nos comentários que eu quero muito saber essa opinião, se para vocês importa ou não importa. Já no quesito artilharia, o artilheiro da Libertadores da América é o Rafael Navarro, do Palmeiras, com 7 gols. O segundo colocado é o Rafael Veiga, também do Palmeiras, com 6 gols. Os caras vão reclamar de quê, ô Mauro César? Olha os números dos caras. E, gente, só para deixar bem claro, eu sou um fanzaço do Mauro César, tá? Gosto demais das análises dele, só que de vez em quando eu acho que ele pega pesado com a torcida do Flamengo. Tem que, para justificar algumas coisas que ele quer provar, ele deixa de analisar outras. E essa foi um caso. Palmeiras está bem pra caraca nos campeonatos. Então a torcida vai reclamar de quê? Se ganhar de 6-0 com um gol de pênalti, os caras vão comemorar. Já nós não é diferente. O Everton Ribeiro e o Gabigol são os artilheiros do Flamengo na Libertadores e eles só aparecem na 9ª colocação, com 3 gols cada um. Gente, nós fizemos 5 jogos de Libertadores da América e o Gabi fez apenas 3 gols. Aquele Gabriel que é fazedor de gols, que quebra um monte de recordes, apenas 3 gols em 5 rodadas. É pouco se a gente para pensar que nós já enfrentamos o Sporting Cristal, Universidade Católica 2 vezes, Tadieres 2 vezes, equipes frágeis do futebol sul-americano. E os caras não estão tendo facilidade de transpor a barreira, principalmente o Gabigol. Eu vou explicar para vocês por quê daqui a pouquinho. Já nas assistências, a gente tem um líder, que é o Bruno Henrique. Ninguém deu mais assistências na Libertadores do que ele. 7. E isso é bom, gente. Isso é um fator bom demais. O Bruno Henrique em forma, bem posicionado, ele volta a ser aquele cara que a gente sempre viu sendo. 7 assistências em 5 jogos, dá uma média de mais de 1 assistência por jogo.
E isso é muito bom. Recuperar o Bruno Henrique é muito bom e é muito importante pra gente. É fator decisivo, tá? Mas decisivo mesmo. Agora, no quesito finalizações por jogo, aí eu começo a me preocupar novamente com o Mengão queridão na Libertadores e no Brasileirão também. O líder de finalizações por jogo é o Sanson, que tem 5,2 finalizações por jogo. Ele é do Caracas Futebol Clube, time venezuelano. O nome dele é Sanson Aquiniwoda. Lindo nome. 5,2 finalizações por jogo. Na 50ª colocação, nós temos o Sebastián Rodrigues, do Emelec, com 2,4 finalizações. Na 51ª, gente, vocês entenderam? O Flamengo não tem um jogador entre os 50 que mais finalizam na Libertadores. O 51º é o Gabigol, com 2,4 finalizações. O Bruno Henrique tá lá para trás, com 2 finalizações por jogo. O Arrascaeta mais para trás ainda, com 1,5 finalização por jogo. E depois vem o Everton Ribeiro, com 1,2 finalizações por jogo. Gente, deixa eu fazer vocês entenderem um negócio. O Flamengo não tem um jogador que tem mais finalizações por jogo entre os 50 atletas da Libertadores. Ou seja, os 4 jogadores de frente do Flamengo não conseguem ficar entre os 50 que mais finalizam na Libertadores. Vocês têm noção disso? Nós temos jogadores como Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta e Everton Ribeiro, que para mim são os 4 melhores jogadores nas suas posições na Libertadores, na América do Sul. E os caras não conseguem estar entre os 50 que mais finalizam. Ah, Fabrício, mas esse Sanson Aquiniwoda finaliza 5,2 vezes por jogo, mas marca quantos gols? É verdade, ele não tem tantos gols, ele não faz, ele chuta muito, ele finaliza muito, mas não tem muitos gols. Mas o fato não é ser o primeiro que mais finaliza. O fato é que nós não estamos nem entre os 50 primeiros. E tem uma explicação para isso que eu venho batendo nessa tecla o tempo inteiro. Esses 4 jogadores do Flamengo, Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta e Everton Ribeiro, eles se acostumaram com um estilo de jogo. Aquele estilo de jogo de 3-1 ou de 2-2. Vou explicar. 3 trabalhando para 1 concluir, ou 2 trabalhando para 2 concluir. Essa sempre foi a grande tônica. Arrascaeta, Everton Ribeiro trabalhando para Bruno Henrique e Gabigol concluir. Bruno Henrique, Arrascaeta e Everton Ribeiro trabalhando para o Gabigol concluir. Sempre foi assim, desde que esse quarteto chegou ao Flamengo. Só que agora esses caras trabalham e não vem o Gabigol lá para concluir. Por quê? Porque o Gabigol tá vindo na 3ª linha, no sistema defensivo para buscar jogo. Isso é uma coisa que é absurda. Nós deixamos de ter um centroavante e ganhamos um meia. E isso tem refletido na quantidade de gols que o time faz. E isso reflete na quantidade de vitórias que o time tem. Principalmente o Campeonato Brasileiro, que é um campeonato mais equilibrado. Gente, na Libertadores, o Gabigol ficar brincando de sair nessa fase de grupos não interfere tanto pela fragilidade das equipes. Acontece que o Gabigol faz a mesma coisa no Campeonato Brasileiro e com equipes mais qualificadas, o Flamengo faz menos gols. São 6 gols em 6 jogos. Por quê? Porque o Gabigol está muito tempo fora da área. E não é fora da área igual era na época do Jorge Jesus, que era 1 palmo, 2, 3 fora da grande área. Não, ele vem buscar bola no pé do zagueiro, vem armar jogadas, ele entra menos na área do que entrava antigamente. Ou ele passa menos tempo na área quando o time está produzindo alguma coisa de verdade. O mapa de calor, às vezes, ele pode enganar. O Gabigol, por exemplo, pode estar posicionado, centralizado dentro da área, no momento que ele está cansado, no momento que ele está descansando e a equipe não está produzindo. Está trabalhando ali perto da área, mas não é aquela produção de gol ou de arremate a gol. Quando o Flamengo começa a produzir de verdade, geralmente o Gabigol está fora da área, para entrar dentro da área. Então, como ele está fora da área, vindo para entrar, acontece do Everton Ribeiro finalizar, acontece do Arrasca finalizar, do Bruno Henrique. Só que esses caras finalizam menos porque são eles que começam as jogadas e não finalizam com a potência que o Gabigol vinha finalizando. É isso que o Gabigol precisa entender, é isso que o técnico Paulo Souza precisa enxergar para colocar na cabeça do Gabigol. Ele é muito mais útil ao time
dentro da área do que do lado de fora da área. Ah, Fabrício, mas outro dia ele deu uma enfiada de bola e tal. E daí? Outro dia ele deu. Quando ele vai dar outra enfiada? Quando ele vai ser decisivo de novo fora da área? Quando ele estava dentro da área. Que o Gabigol gosta de jogar fora da área, eu entendo. Mas isso é para as peladas de fim de ano. Durante os nossos jogos, ele precisa ser o centroavante, o finalizador. Ou então, coloca o Pedro na posição dele de centroavante e tira um dos meias, para o Gabigol passar a ser meia. Pela posição que o Gabigol joga, quem teria que sair era o Everton Ribeiro, para o Gabigol poder jogar de meia. No que não pode é a gente ficar sem referência. Para mim, esses dados que nós estamos vendo aqui são dados escandalosos. A gente não ter um jogador sequer entre os 50 que mais finalizam na Libertadores. O primeiro é o Gabigol, na 51ª colocação. Como que isso não pode chamar a atenção do técnico Paulo Souza? Eu vou repetir, vou ser redundante mais uma vez. O Gabigol na Libertadores, o Flamengo na Libertadores consegue sobreviver com esses times frágeis, com o Gabigol fora da área. No Campeonato Brasileiro, que é um campeonato mais equilibrado, de times mais fortes, não. Porque sem ter o homem de referência, os três não sabem para quem armar. E eles têm mais dificuldade de entrar na área do que o homem de ofício, que é o Gabigol. Então eu espero que o técnico Paulo Souza perceba isso, perceba o quanto o time está sendo prejudicado com essa situação, para que ele possa resolver isso, ou colocando Pedro de centroavante, tirando, por exemplo, o Everton Ribeiro para o Gabigol poder jogar de meia, ou coloca o Pedro de centroavante e deixa o Gabigol na reserva do Everton Ribeiro como meia, mas a gente precisa ter um homem de referência. Precisa ter um homem lá dentro, porque esses três, Bruno Henrique, Arrascaeta e Everton Ribeiro, vão trabalhar em prol de alguém que está lá dentro. E as finalizações do Gabigol eram muito melhores quando ele já estava dentro da área. Ele perdeu um gol agora nesse jogo contra a equipe da Universidade Católica, que ele não perderia, que ele colocaria para dentro. Por quê? Porque falta perna às vezes. Ele chega, Fabrício estava com 1 minuto de jogo. Mas o cara vem lá de trás correndo. Na hora que ele vem finalizar aqui na frente, a perna dele já tá pesada, vai se recuperar depois, mas vai estar pesada. É prejuízo o Gabigol trabalhar do jeito que o Gabigol tá trabalhando, e eu não vejo ninguém cobrando o Gabigol, não vejo ninguém mostrando pro Gabigol que isso é errado. Estão sucumbindo à vontade dele, porque ele gosta de jogar futebol. E é muito mais gostoso, eu já joguei de centroavante, já joguei de meia esquerda, é muito mais gostoso jogar de meia, porque a bola passa no seu pé o tempo inteiro. De centroavante, a bola passa muito menos nos seus pés. Mas é preciso entender que no jogo é importante para a equipe ele jogar como centroavante, ele jogar mais dentro da área, ele ser o ponto de referência, como ele sempre foi. Nas peladas ele joga do jeito que ele quiser, mas no Flamengo era importante. E o técnico Paulo Souza não consegue colocar o Gabigol para fazer essa função. Ele cede às vontades do artilheiro, porque ele está batendo de frente com muitos jogadores do Flamengo e ele simplesmente não consegue bater de frente com o Gabigol, porque o Gabigol é muito mais poderoso do que o Diego Alves, é muito mais poderoso do que o Diego, porque o Gabigol ainda está na ativa, o Gabigol ainda está produzindo. Então, bater de frente com o principal artilheiro seria decretar a sua queda iminente e imediata do Flamengo, até porque vários dirigentes rubro-negros passam pano pro Gabigol o tempo inteiro. Ou vocês não se lembram de um jogo que o Rogério Ceni tirou o Gabigol, ele saiu chutando tudo com raiva, foi pro vestiário e o vice-presidente de futebol foi lá correndo para poder amenizar a situação com o artilheiro. Ele tem os méritos dele, que são muitos, mas é muito cri-cri em algumas tomadas de decisão e ele está prejudicando o time ofensivamente simplesmente porque ele é o melhor e nós não estamos tendo o melhor dentro da função que o melhor costumava desempenhar. Nação, eu falei que quem ficasse até o final ia ter uma surpresa, né? Pois é, na nossa última live, pré-jogo, do jogo contra a Universidade Católica, eu falei para vocês que a gente ia sortear um manto sagrado, né? Pois bem, nós vamos sortear 2 mantos sagrados. Vai ser um só não, 2 mantos. Mas vocês vão ter que cumprir o seguinte. Vocês vão ter que ser inscritos no nosso canal. Não interessa se inscreveu há 2 meses, se inscreveu hoje ou se inscreveu no dia da live. Vai valer para todos os inscritos, tá? Vão ter que comentar aqui nos comentários. Vai ter que escrever o seguinte: por que eu mereço ganhar o manto sagrado? Só quem responder essa pergunta nos comentários, não vale no chat, nos comentários é que vai poder participar do sorteio.
Eu vou comunicar o resultado do sorteio para vocês amanhã ao meio-dia, para vocês saberem quem é que foi que ganhou. Agora é importante deixar o perfil de vocês aqui no YouTube aberto para a gente conferir se vocês são realmente inscritos no canal. Se a gente sortear uma pessoa e na hora de conferir a gente não conseguir verificar se ela é inscrita no canal ou não, a gente vai sortear outro nome e essa pessoa vai perder a oportunidade. Então, as regrinhas básicas. Responder aqui nos comentários por que você merece ganhar um manto sagrado. Deixar o seu perfil aberto para a gente poder ver se você é inscrito do nosso canal de verdade. Só isso, tá suave. 2 mantos sagrados. Os vencedores, nós vamos entrar em contato, vamos perguntar se quer o manto número 1, o manto número 2, se quer o manto de goleiro, se quer o manto de treino do Flamengo, enfim. Vocês vão escolher o tamanho, tudo direitinho, tá bom? Bom, então eu peço para que você faça isso para participar do sorteio. Quero pedir desculpa porque os vídeos hoje estão saindo fora do horário habitual. Isso porque ontem eu fui ao médico, aí tô tomando algumas medicações que me deixaram um pouquinho grogue, eu tive que esperar o efeito passar para poder vir gravar os vídeos para vocês, tá bom? Por isso o vídeo está saindo hoje bem mais tarde do que normal. Mas amanhã a gente volta de novo ao meio-dia com o resultado do sorteio. Deixa o seu like, se você não é inscrito ainda, se inscreva para participar do nosso sorteio. Esse é o primeiro de muitos, se Deus quiser. Deixa o like, convida seus amigos para ajudarem o canal a chegar agora nos 200 mil inscritos. Fiquem com Deus, saudações rubro-negras!